E também que a gente vai começar a falar do Galo aqui na turma do bate-bola, o Atlético que tem um reforço pontual. Essa é a descrição, porque eu vou te contar uma coisa, talvez ele não seria tão importante, porque é jovem, mas esse reforço é muito. Tudo bem, Álvaro? Tudo jóia, um abraço para você, Léo, Alexandre Simões, aqueles que nos acompanham na reunião da turma do bate-bola, pontual porque é um volante, né? E o Atlético está precisando de um volante. O Otávio está no departamento médico, o Atlético não tem o Alan Franco, que foi para a seleção equatoriana, existem as preocupações, o Bataglia é volante, mas está jogando na zaga. O Paulo Vitor, o garoto Paulo Vitor, das categorias de base do Atlético, foi a novidade nesta quinta-feira na Cidade do Galo. Ainda não voltou a treinar como os outros jogadores, mas já está na transição do departamento médico para o departamento físico. Em breve estará liberado para o técnico Gabriel Milito. Acreditamos que no jogo contra o Palmeiras, para o jogo contra o Bragantino, acredito que ainda seja cedo, mas para o jogo contra o Palmeiras ele já estaria à disposição. Lembrando que o Paulo Vitor, ele sofreu uma cirurgia no tornozelo esquerdo em março, está recuperado e daqui a pouquinho vai estar à disposição também no campo. Eu acho que o Paulo Vitor nunca teve um retorno, Alexandre Simões, tão badalado, porque com o Otávio no departamento médico, o Atlético tem o Batalha para jogar ali, mas até sem ter o Otávio, mesmo assim, o Milito chegou a usar o Batalha como zagueiro e o Alan Franco estava sendo deslocado para ser primeiro volante. Agora não tem também o Alan Franco, que vai jogar a Copa América. Então, pode até não ser que ele seja titular, mas que é uma opção espetacular para se ter um volante, não tem dúvida, né? Sim, e tem outro, né, Léo? O Rubens, né? Que também poderia ser utilizado ali como segundo volante. Para jogar no meio campo. Para jogar no meio de campo. Então, quer dizer, é o Galo completamente desfalcado numa função muito importante. Muito importante porque o esquema do Milito, ele é extremamente ofensivo, né? Um esquema extremamente ofensivo, ele necessita de bom primeiro volante. Volante pegador. Ou até de bons, né? E faz o trabalho de dois na marcação. A gente não precisa ir nem longe, né? Um dos segredos daquele Galo de 2013, campeão da Libertadores, era o quê? Pierre e Donizete. Isso aí. Pierre e Donizete corriam pros outros jogarem. E esse Atlético do Milito precisa do cara ou dos caras que correm para os outros jogarem. Só que ele tá ficando sem, né? Tá perdendo para a seleção do Equador, tá perdendo por lesão. Caso do Otávio e do Rubens, o Batalha ele tem preferido utilizar como zagueiro. No final das contas, se a gente for pensar de todos que já foram utilizados, né? Considerando o Batalha zagueiro, ele não tem nenhum para esse jogo contra o Bragantino. O Atlético tem uma séria dificuldade ali na posição de volante agora, e por mais que o Milito goste, e eu também gosto, do Batalha jogando como zagueiro, ele se transforma praticamente no melhor zagueiro do Atlético, tecnicamente falando, mas o momento que o Galo tem agora é uma chance para o Paulo Vitor, repito, se não for titular, mas de ser uma opção, porque é uma chance para o Cadu, porque é uma chance para o Alisson, é a chance da molecada da base. Não tem um momento diferente para aparecer em um time que tem um elenco muito forte, em um time que tem um elenco que briga por grandes títulos. Dificilmente as oportunidades para a turma da base, elas aparecem, a não ser que o menino já seja extraordinário. E aí ele já vai sendo inserido no time. O Alisson tem muita qualidade, o Cadu tem qualidade, mas acho que está no estágio abaixo do Alisson de desenvolvimento, e o Paulo Vitor também precisa desenvolver. Só que agora o time precisa. Então eles vão ter não só o apoio da massa, que sempre dá uma moral grande para a turma da base, mas ele é necessário agora, porque se o Milito quiser jogar com o Batalha como zagueiro, a opção que ele tem para jogar na cabeça da área é o Paulo Vitor, e ele tem que aproveitar a oportunidade agora. Mas seria melhor se o Paulo Vitor jogar? Gente, a oportunidade aparece, você tem que agarrar e fazer. Essa é a hora do Paulo Vitor agora. Inclusive sobre esse assunto, sobre o departamento médico do Atlético, sobre o Otávio, sobre o Rubens, o retorno desses jogadores, se o Atlético vai contratar ou não alguém nessa janela de transferência, o diretor de futebol do Atlético, Vitor Bage, deu uma entrevista à TV Galo e a gente reproduz aqui na reunião da turma do bate-bola, ele falando sobre esse assunto, contratações no Atlético. Falar em contratação porque eu não posso trazer ninguém agora, até porque só pode jogar a partir do dia 10 de julho. E em julho você... da janela. Então, eu não posso colocar ninguém para jogar antes dessa data. Então, 10 de julho.
Você já tem retorno do Otávio. Provavelmente o Rubens pode já começar a jogar. Notícias boas. Você vai ter a apresentação do Bernardo. Você tem, né, o retorno dos jogadores da seleção. E você vai ter um elenco encorpado. Então não faria sentido você fazer algum movimento agora. Claro que nós estamos monitorando o mercado, estamos atentos a todos os movimentos do mercado, né, dentro do que nós temos como responsabilidade orçamentária também fazer, né? Mas também não estamos simplesmente negligenciando a janela, muito pelo contrário, né? Nós estamos trabalhando juntamente com o Siga, que faz um excelente trabalho, para que monitore os melhores jogadores que se encaixem no perfil de contratação, no perfil técnico e comportamental que o clube exige, que a torcida exige, né? E nesse ponto, né, a gente monitora, a gente faz estatística, a gente busca maior número de informações para sermos mais assertivos nas contratações, porque óbvio que você corre o risco de errar, vez ou outra você vai errar, mas quando você tem um processo muito bem estabelecido de prospecção, né, de análise, né, de alinhamento com comissão técnica, com o comitê da SAF, né, e com o próprio atleta, a chance de erro ela é reduzida. E é assim que a gente trabalha. A construção de uma contratação, ela nunca é feita de forma isolada, só por mim ou só pelo treinador. Ela passa por 4 mãos, né? Que é a prospecção no Siga, a aprovação do treinador, o meu aval e o aval também do comitê da SAF, né? Para que todos também tenham responsabilidades, né? E dividam também as decisões, né? E várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, tudo é feito assim, toda contratação ela é feita dentro de um processo, nada de forma aleatória e de forma responsável. Porque qual que é o problema dos clubes hoje? Por que os clubes devem tanto? Às vezes por contratações mal feitas, que geram passivo trabalhista, contratos longos, às vezes remunerações exorbitantes e performance, né, não condizente com o investimento que é feito. Então você acaba aumentando a dívida, às vezes por mais contratações também, né, sabendo que não é só isso. Então a gente quer ser mais assertivo possível na hora de colocar nomes na mesa e entender que o atleta, né, pretendido, ele se encaixa dentro do nosso perfil, da nossa cultura de jogo, né, e no perfil de entrega que o torcedor também espera. Estão aí as palavras do ex-goleiro, diretor de futebol do Atlético, Vitor Bage, que será homenageado daqui a pouco, às 19 horas, na Câmara Municipal de Contagem, com mérito desportivo. Uma homenagem muito legal que eles fazem ao Vitor. Vão fazer a outras pessoas também, entre elas o Vitor, o Léo, que foi zagueiro do Cruzeiro, tem uma história muito bonita com o Cruzeiro, com o Grêmio. O Léo também será homenageado daqui a pouco lá na Câmara de Contagem. 6h17, eu quero falar um negócio sobre salários que o Vitor falou, mas antes eu vou dar o recado da KTO. É isso mesmo. Porque na KTO a diversão é garantida. É isso mesmo. E hoje começam as finais da NBA. É bacana demais. Já diria meu amigo aqui do lado, ó. Boston Celtics contra o Dallas Mavericks. Jason Tatum contra Luka Doncic. Quem será o MVP? Quem vai ganhar a NBA? Isso tudo dá para fazer a fezinha lá na KTO. Quantos pontos o Doncic vai fazer? Quantos pontos? Quantos tocos? Quantos passes? Tudo na KTO para você se divertir. Então vai lá, kto.com, lembrando que é para maiores de 18 anos. Eu pesquei aqui nessa fala muito inteligente do Vitor, quando ele fala de erros que foram feitos por contratações mal feitas, né? Que o investimento feito não casava com a performance que os jogadores entregavam. E isso é bem claro neste elenco do Atlético. Porque neste elenco o Hulk é barato. O Scarpa é barato. Quem é caro é Allan Kardec. Quem era caro era Edenilson. Quem era caro era o Patrick. Jogadores que têm salários... O Pedrinho é caro no Atlético. Jogadores que têm salários altos, mas que a performance não acontece. A entrega é pouca. A entrega é pouca. Então, o Galo já começou um processo muito mais profissional quanto a isso, com jogadores saindo. O Pedrinho vai sair, o Allan Kardec também vai sair, mas esse acerto, ele não é garantido. Você traz um jogador muitas vezes que está voando, que está numa grande fase, mas ele não emplaca. Isso é do futebol. Mas isso precisa ser minimamente ali, reduzido ao máximo. E o Galo precisa disso nesse momento. Eu só discordo do Vitor de uma coisa. E acho até que ele deu uma letrinha ali de que
eles estão de olho no mercado. O Atlético precisa se reforçar. Eu entendo que o Galo não quer gastar, que não possa gastar muita grana, que a folha tá alta, entendo o respeito e tem que ser assim. Mas se o Atlético não contratar um centroavante, Alexandre Simões, fica muito difícil. Tudo nas costas do Hulk e do Paulinho o tempo todo. Qualquer um dos dois que se ausenta, não tem um centroavante. Léo, centroavante, essa posição de volante, né? Com o recuo do Batalha. Você passa a ter o Otávio. Se o Otávio ficar fora, mas a lesão do Otávio não é simples, né? Pois é, a dele então. é do Rubens. Voltam em julho. Isso. O Alan Franco, depois da Copa América, você sabe que a gente vai ter 6 rodadas de eliminatórias, né? Vai ter setembro, outubro e novembro. A gente tem eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 6 jogos para cada seleção. 6, só que isso aí representa mais ou menos 10 dias. Tá? Porque o cara vai antes, volta depois. Né? Não é jogou hoje, joga amanhã. Dá mais, dá em média 5 dias. 2 semanas. 5 dias por jogo. A média é 5 dias por jogo. Só aí dá 30 dias. Isso. E o que acontece? O Brasileirão não vai parar. Aquela reunião do dia 27 de junho, não, 27 de maio, definiu isso, né? Exatamente. O Conselho Técnico. Que os jogos atrasados, né? E esse calendário maluco que se transformou por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, a data FIFA vai ser utilizada. Então, é uma situação que ataque, meio campo, o Atlético precisa. E talvez zagueiro. Porque a gente não sabe qual é a situação do Milito em relação a Lemos e Igor Rabelo, né? São 2 indefinições e a gente percebe isso até pelas escolhas dele durante os jogos. A gente pode até falar depois do intervalo, você vai chamar o intervalo, não vai? Sim. Sobre o Igor Rabelo, que o Santos quer, que se ele vai sair, se ele não vai sair. O Vitor também falou sobre o Igor Rabelo, a gente fala daqui a pouquinho, mas colaborando com esse seu pensamento, não tem nada caro nem barato no mundo, Léo. Sabe o que é caro, o que é barato? Custo-benefício. Fala, qual que é o custo-benefício? Qual que é o custo-benefício? E aí você vê que jogadores, esses aí que você acabou de citar, o custo-benefício deles é baixíssimo. É um cara que você investe muito dinheiro nele, o cara fazer um gol, fazer 2 gols, definir uma partida, se fosse pelo menos para definir um campeonato, definir o campeonato a favor. Mas não, define um jogo, define 2, aí não tem condição, né, velho? Agora, Damião, você falou sobre Igor Rabelo. Teve o interesse do Santos, a gente até comentou sobre isso. E qual a atualização agora? É porque o nosso Alexandre Simões fez essa colocação antes de irmos para o intervalo sobre os zagueiros que o Atlético tem, Lemos, Igor Rabelo, e não sabemos se esses jogadores são realmente opções do técnico Gabriel Milito, porque primeiro que os caras eram titulares, aí de repente os caras não são mais titulares, né? Então, como o treinador é novo, dá a impressão de que ele não quer. Mas aí o Santos pensou o quê? Como o Atlético não vai usar o Igor Rabelo, vamos fazer uma proposta. Quando o Atlético recebeu a informação, não a proposta, recebeu a informação que o Santos teria interesse no Igor Rabelo, o Atlético fechou a janela de transferência pro Santos. Falou, não vai sair não. Não vai sair porque tem contrato até 2025, está nos planos, ele é importante para o Atlético, não só pela posição dele e pelo que ele entrega, mas pela liderança que ele tem no grupo. O Igor Rabelo, o Atlético não aceita a saída do jogador, não é pro Santos não, é para ninguém. Depois que o Gemerson saiu, né, professor? Agora o Atlético não pode abrir mão de nenhum zagueiro. Inclusive, tá aí com tudo engatilhado para trazer o Alonso e imagino permanecer com os que ele tem. Sim, o Alonso, inclusive, chega para ser titular, né? Para fazer o seu zagueiro do lado esquerdo ali. Embora o Fux também, né, tenha sido muito, muito utilizado, mas é essa situação, tipo, o jogo do Bragantino, né? Já é terça que vem. Sim. Um jogo dificílimo, importantíssimo pro Galo. Depois do empate contra o Bahia. Ele vai ter que optar entre Maurício Lemos e o Rabelo. Porque o Batalha vai ter que ser o primeiro volante, né? Ou os dois. Porque existe uma possibilidade, e é uma possibilidade Léo Figueiredo criando. Se ele joga com os 3 zagueiros, ele pode usar o Saravia para fazer o lado direito, e ele não precisa obrigatoriamente de usar o Scarpa lá pelo lado esquerdo. Ele pode pensar no Pedrinho e tudo, porque o Saravia volta para fechar a linha de 4. Então o Scarpa mesmo pode jogar do lado esquerdo, não precisa voltar para marcar. Ele pode criar ali uma situação de defender com 4 jogadores. Essa história, sem o Arana e sem o substituto dele, que seria o Rubens, se ele traz o Scarpa, e ele já fez isso num jogo, né? Ele já fez isso. Mas de toda forma, o que acontece? Ele mexe 2 vezes, né? Esse que é o problema. Ele mexe 2 vezes. Ele mexe no lado esquerdo, porque ele não tem o Arana, e ele mexe no lado direito, porque ele traz o Scarpa de lá para cá. Então talvez seja essa a melhor solução realmente de mexer minimamente
num esquema de jogo que ele já tem montado. Né? E o Scarpa, pelo lado direito, vem fazendo a diferença. Até porque a perna trocada no futebol, né, é um diferencial, principalmente para quem bate bem na bola como o Scarpa. É isso que eu ia falar, não é só a perna trocada, né? A perna do Scarpa, que é calibradíssima. Arremata o galo aí, Damião. Vamos arrematar dizendo que os jogadores do Atlético nesta quinta-feira treinaram pela manhã. Amanhã, sexta-feira, voltam aos treinamentos pela manhã na Cidade do Galo. O técnico Gabriel Milito está quebrando a cabeça para montar o time que joga terça-feira às 21h30 lá em Bragança Paulista contra o Bragantino pelo Brasileiro. Próximo jogo do Atlético em casa será contra o Palmeiras, dia 17 de junho na Arena MRV. E por falar na Arena MRV, para fechar aqui, Léo, o plano de tecnologia da Arena MRV foi destaque no evento Cisco Live em Las Vegas, nos Estados Unidos, principal conferência de tecnologia da empresa americana, que recebeu um público acima de 40 mil pessoas. Em 35 anos, foi a primeira vez que um projeto brasileiro foi apresentado nessa conferência. E o projeto brasileiro apresentado foi da Arena MRV e muito elogiado. Você sabe que eu gosto muito de ir pra lá, né? É bacana demais. Essa empresa Cisco é sinônimo de tecnologia de ponta. Então, o LAS que eu conheço é o LAS Concórdia. é bom também.